Aleluia. Glória ao Senhor. Atos capítulo 8, irmãos. Glória a Jesus. Hoje é uma noite especial. Seja o Senhor. E quando a gente fala sobre ser o Senhor, é algo extraordinário. Aqueles que se entregam de corpo e alma e espírito para Deus, ser o Senhor é algo maravilhoso. Glória a Deus. Capítulo 8, irmãos, de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Verso 1 diz assim, irmãos. Amém? Posso encontrar? Amém. Diz a palavra do Senhor. E também Saulo consentiu a morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E um homem piedoso foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra do Senhor. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava Cristo, e multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois o que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente o Senhor vive toda a honra e toda a glória para sempre. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, nesta noite o Senhor me concedeu esta palavra ao meu coração para transmitir a igreja do Senhor. Igreja como essa também dirigida e conduzida através de Jesus Cristo, na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, onde ali a Bíblia diz, meus irmãos, e onde nós acabamos de ler o texto do capítulo 8 até os últimos versículos finais. Diz o texto do versículo 1 que nós lemos que Paulo, era chamado Saulo, ou Saulo de Tarso. A Bíblia vai nos dizer que este homem, ele tinha autoridade sacerdotais, ele tinha poder nas suas mãos, dada pelo próprio sumo sacerdote da época, que era Caifás, juntamente com ele o sacerdote Anás. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ali ele foi até o sumo sacerdote Saulo para pedir carta de autoridade, para ele perseguir, continuar a perseguir a igreja do Senhor. Pois bem, nesse texto que nós lemos, narra e confirma, porque nesse mesmo livro do capítulo 6, do versículo 8, vai nos dizer sobre Estevão. Estevão pregava, era um homem de fé, era um homem de sabedoria, ao ponto que multidões os ouvia, de modo que sinais e prodígios o acompanhavam, e junto com ele vasta multidão começou a dar atenção a Estevão. A Bíblia diz, meus irmãos, claramente que houve um grande alvoroço ali em Jerusalém. Por quê? Porque houve a notícia ao sacerdote, ao sumo sacerdote da época, os anciões, os escribas e os fariseus também, que ali havia um homem
Estevão, que pregava, que anunciava Jesus Cristo com ousadia, com sabedoria e cheio de fé, ao ponto que ali estimulou, de forma muito forte a mente perversa e maligna de Caifás. Ali ele aluga testemunhas para ali fazer com que viesse diante do sinédrio e ali o acusasse de blasfêmia contra Deus e contra a lei de Moisés. Essa foi a acusação contra a vida de Estevão. Mas Estevão, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele não tinha medo da morte. Ele continuou a anunciar. Sabe por que eu abro um parênteses para te dizer que esta noite, quanto mais persegue a igreja, quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja é caluniada, difamada, quanto mais a igreja é perseguida pelos homens, pelas autoridades diante deste mundo, mais ainda a igreja cresce, mais ainda a igreja, aleluia, ela cresce na presença, na palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu sinto a presença do dono da igreja que esta noite. A autoridade de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui. Lamando que a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é fiel, verdadeira e tem endereço. Mas qual é o endereço, evangelista? É pregar, anunciar a palavra de Jesus com autoridade e ousadia pelo Espírito Santo. Não, e nem mais nada do que isso. É pela autoridade e ousadia de Deus que você vai contemplar e ver nos dias atuais o milagre acontecer. Estevão foi apedrejado porque, segundo a lei, os judeus, eles matavam as pessoas através de lançar as pedras. E nesta noite, quantos de vocês têm recebido pedradas? Não de morte fisicamente. Entendo o que Deus está falando aqui esta noite, mas sim através de pessoas que não têm um compromisso real com Deus e quer atrapalhar no teu ministério, a tua chamada. Mas aprove a Deus que te chamou, te escolheu, te colocou de pé, e não há inferno, não há demônio, não há ninguém que possa barrar ou parar o teu ministério na presença do Senhor. Se foi Deus que te levantou, ninguém pode te derrubar, ninguém pode te lançar no chão. Se foi Deus que te escolheu, aleluia, levanta o inferno todo de ponta cabeça, sacode tudo, aleluia, mas eles não podem, aleluia, barrar ou parar o ministério que Deus te deu. Glória a Deus. Estevão agora morre, meus irmãos, e o texto que nós lemos diz claramente que foi uns homens piedosos, homens que realmente temia a Deus e conhecia o ministério de Estevão. E quando eles estavam preparando ali o sepulcro para enterrar Estevão, continuou a perseguição ainda mais forte, e todos os demais discípulos de Jesus correram e teve que se esconder por toda a Judeia, Samaria, e ali começaram a perseguição. Saulo agora persegue a igreja de Cristo. Saulo agora persegue a igreja do Senhor. Todos aqueles que anunciavam Jesus Cristo como Salvador, como Redentor da alma humana, agora tem que fugir, tem que correr. Ali quando eles correm, o texto que nós lemos diz de Filipe
começou e continuou o ministério. Porque hoje, meus irmãos, é diferente. Quando você é perseguido e caluniado, ao invés de você continuar mais ainda, anunciar, abrir a boca e falar de Jesus, é o contrário nos dias de hoje. Parece que você esquece que Jesus te chamou, e Ele diz na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também pode vencer. E hoje está diferente, meus irmãos. Aí que o crente cala a boca, fecha a boca e fica oprimido pelos cantos, porque houve uma perseguição. Mas naquele tempo, meus irmãos, o Espírito de Deus estava de forma sobrenatural e poderosa. Mas ele mudou? Não. Ele continua atuando da mesma forma. A diferença é que ele está sendo limitado por alguns crentes na presença de Deus, porque não consegue mais dar lugar a Deus e ao Espírito Santo, não consegue mais abrir a alma e o coração para Deus operar. Por isso que o Espírito Santo tem muitas das vezes se escondido dentro de mim e de você. Aleluia. Por quê? Porque nós mesmos, que muitas das vezes, meus irmãos, limitando o manifestar do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a fé tem se esmurecido, a fé tem apagado na vida de muitos, e ali a dúvida começa a invadir a alma e o coração. E como Deus vai operar numa situação dessa? Não tem como, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nesta noite eu te convido a você começar a exercer novamente na essência a tua fé. Aleluia. Quando você foi novo convertido na presença de Deus, quando a tua fé estava lá em cima e não tinha ninguém que poderia abater a tua fé, porque a tua fé, aleluia, tinha evidência e acontecia milagres, e pessoas até mesmo olhavam para você e dizia: lá vai uma mulher, um homem de Deus com fé. Aleluia. Uma fé jamais vista, uma fé inabalável, uma fé que não esmorece. Ele está todo dia na presença de Deus, ela está na presença do Senhor. Não tem tempo ruim, pode cair tempestade, mas ele está lá, ela está lá. Aleluia. Nesta noite, meus irmãos, Deus quer novamente exercer em nossos corações a total liberdade, aleluia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para o agir dele na minha e na sua vida. Quantos quer, aleluia, quantos deseja, quantos quer de verdade novamente a verdadeira essência do poder do Espírito, aleluia. Levanta a tua mão comigo, aleluia, aleluia, aleluia. Se verdadeiramente você quer novamente a essência do Evangelho de Jesus Cristo, a essência do Evangelho de Jesus, meus irmãos, não é simplesmente cantar, não é simplesmente abrir a boca aqui e cantar, aleluia, e pregar. A essência do verdadeiro Evangelho é com prova, é com evidência, é você abrir a boca aqui e o milagre acontecer, é você abrir a boca aqui anunciando a sua palavra, aleluia, que é fiel e verdadeira, e o paralítico levantar a cadeira de roda, é você abrir a tua boca aqui no poder da palavra de Jesus Cristo, que é viva, eficaz, é mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes, aleluia, penetra até a divisão da alma e do Espírito, aleluia. Meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus. Você pode sentir ele aí? Eu sinto a autoridade dele aqui esta noite.
Eu sinto a autoridade dele aqui. Felipe, com autoridade ousadia pelo Espírito de Deus, anunciava a palavra em Samaria, ao ponto que chamava a atenção daquela cidade de ouvir o que ele estava anunciando, Jesus Cristo. Ele não estava, meus irmãos, anunciando cargo, bens, carro, casa. Felipe não estava anunciando bens materiais. Felipe estava anunciando a essência do verdadeiro evangelho, o evangelho de milagres, o evangelho que transforma, o evangelho que tira as pessoas lá das trevas e traz para a luz. O verdadeiro e a essência do evangelho, meus irmãos, foi evidenciado em Samaria, ao ponto que trazia muitos enfermos, muitos coxos, muitos paralíticos até Filipe, e trazia também muitas pessoas possessas e endemoniadas, e ao ponto que Filipe, com ousadia de Deus e autoridade pelo Espírito, anunciava a palavra, e aquelas pessoas eram libertas, aquelas pessoas eram curadas pelo Espírito de Deus. Esse evangelho mudou, irmãos, a pergunta de Deus para nós, mudou a palavra de Deus, mudou o poder de Deus, mudou a essência do Espírito de Deus. Não mudou nada. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos capítulo 2, inaugurando a igreja de Cristo, que não era o templo nas quatro paredes, mas a igreja, aleluia, homem e mulher, inaugurou o Espírito Santo, ao ponto que Pedro, em Atos 3, verso 6, olha para nós, não temos prata e ouro, mas o que nós temos, isso nós tiramos. Não foi casa que aquele homem recebeu, não foi fama, sucesso, não foi riqueza que aquele homem recebeu. Ele recebeu muito mais do que ele imaginava. A dignidade, meus irmãos, porque aquele homem vivia sendo levado de todos os lados, e todos os dias colocava na porta do templo pedindo esmola, sofrendo ali humilhação. Os principais sacerdotes, homens da lei, entravam no templo e ali até mesmo zombavam daquele homem, mas Deus trouxe de volta aquele homem à dignidade, saltou e deu um salto para cima, glorificando a Deus, foi curado e entrou no templo adorando ao Senhor. É isso que Deus quer fazer de mim e de você, verdadeiramente uma tocha acesa nas mãos de Deus pelo poder do Espírito, onde vidas venham se chegar a Deus e venham se entregar